Olá, olha, um tema constante que aparece nos comentários do nosso canal, eu acredito que outros canais de oraculistas também, desde que eu comecei a trabalhar com esse canal, desde que eu comecei a produzir vídeos de tarô, né, e postar no YouTube, vira e mexe, mas sempre aparece, né, alguém criticando, falando que isso não é coisa de Deus, tarô não é coisa de Deus, né? Abrace Jesus, aceite Jesus, tome o caminho, aceite Deus, né? Ou falando, está repreendido em nome de Jesus, coisas do gênero, sabe? Então, assim, eu entendo, né, que muitas pessoas não têm um estudo profundo sobre religiões, não conhecem sobre espiritualidade, né? Apenas responde, né? É, replica, né? Como um papagaio, coisas que ouviu. É mais fácil, claro que é mais fácil. Mas vamos agora, nesse vídeo, perguntar: o tarô, afinal, é coisa de Deus ou do diabo? Né? Então, vem comigo, vamos começar a pensar junto. Olha, vai ser um vídeo um pouco longo, né? Se você gosta do assunto, se você tem dúvidas sobre isso também, eu acho muito importante. Esse vídeo é esclarecedor. Vem comigo, se você não tiver tempo, vai parando, assiste aos poucos, não tem pressa, tá? E depois assiste novamente, ok? E uma coisa muito importante, não acredita em mim, não. Não acredita em mim, não. Pesquisa. Mas pesquisa, né, não só na onde você está acostumado a ver as coisas, as informações. Pesquisa fora, em outras fontes, pesquisa na inteligência artificial, pesquisa na internet, no Google, em outros vídeos, pesquise. Pense por si mesmo, tá? Não seja apenas um papagaio que reproduz aquilo que te dizem. É muito importante isso. Nós estamos numa época que a gente tem que começar a pensar por si mesmo, não ser gado, não ficar repetindo, seguindo só o que dizem para a gente. Tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar. O que é o tarô? Olha, esse vídeo aqui, eu não vou entrar muito a fundo, né? Não vou entrar no que é o tarô, porque senão fica muito extenso. Vai ser basicamente uma abordagem, né, para essa questão religiosa, né, mais especificamente para essa questão cristã, vamos colocar assim, certo? Católica ou evangélica, combinado? Mas assim, de um modo geral, o que é o tarô? Porque o título é: o tarô é coisa de Deus ou do diabo? Então, o que é o tarô? O tarô é um oráculo, né? Assim como é Búzios, runas, I Ching, astrologia, baralho cigano, as cartas comum, bola de cristal, borra de café, etc. Né? O que é um oráculo? Um oráculo, gente, é que nem fosse um rádio, onde você vai sintonizando a estação. E aí você ouve futebol, você ouve música, você ouve notícia, né? Pela sintonia que você vai. Então, o oráculo sempre é um intermediário entre o oraculista e as verdades cósmicas, certo? Então, aí você vai entender também, como um rádio, que às vezes o resultado do oráculo não bate, não dá certo como vocês dizem. Por quê? É como se tivesse interferência. Chuva, raio, trovão, né? Dá um chiado no rádio, não sintoniza direito. Isso acontece, entendeu? Bom, como que a gente vê na Bíblia isso? Vamos começar a entrar na questão da Bíblia, né? Olha, na Bíblia, nós temos que os oráculos oficiais de Israel eram Urim e Tumim, né? Com pedras, era feito com pedras. Isso a gente encontra em Êxodo 28:30, Levítico 8:8, Números 27:21, né, capítulo 27, versículo 21, 1 Samuel, né, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, e Esdras, né, capítulo 2, versículo 63. Se você não anotou, volta o vídeo aí, anota e tal, para você pesquisar. Urim e Tumim era o oráculo oficial de Israel,
possivelmente feito com pedras. Você já viu o peitoral do sumo sacerdote, lá do Sadoc? É com pedras, são 12 pedras. 12 pedras. 12 igual o número de signos da astrologia. 12. Né? Na Bíblia, nós temos 12 apóstolos. E nós fazemos uma correlação bem fácil com os 12 signos da astrologia. Né? E a personalidade, o comportamento de cada um desses apóstolos também bate com a descrição dos signos da astrologia. Além disso, Israel tem 12 tribos. 12. De novo. Com também as descrições, as características de cada tribo, batendo com os 12 signos do zodíaco. Né? Nós temos lá em Apocalipse as 7 igrejas. 7 igrejas que também bate com os 7 planetas da astrologia. Ok? Tá? Só para você saber. São leis cósmicas que estão presentes em tudo. Então você, na Bíblia, não tem algo que fale de tarô, de astrologia clara e evidentemente, mas você tem o conhecimento lá dentro da Bíblia. Tá? Bom, em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, ó: a sorte é lançada no regaço, mas sua decisão vem do Senhor. Certo? Então, há a sorte, mas Deus define tudo. Eu creio que não tem nenhum oraculista que não diga que Deus está acima de tudo e de todos. Não tem jeito. Né? Tudo emana de Deus. Deus é onipotente. Né? Nada nem ninguém pode ir contra ele. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Bom, vamos falar um pouco então da Bíblia. Vamos buscar a Bíblia. Né? Veja bem, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, eu não vou desmerecer a Bíblia, eu não vou dizer que não é um livro santo, que não é uma boa referência, né? Eu vejo a Bíblia como se fosse a ciência nossa. Ambas não respondem todas as perguntas. Ambas não são perfeitas, perfeição só em Deus. E são o melhor que a gente tem. Só que a gente tem que ter pé no chão, gente. Tem que ter noção que existem limites, tanto para a ciência quanto para a Bíblia. A gente não pode ficar fechado, sabe? Só ver aquilo. Não, existem outras possibilidades, tanto na ciência quanto na Bíblia. Não é o ponto final. Não é a verdade. Não existe verdade absoluta. Verdade absoluta só quando Deus, né, a gente chegar a Deus. Aí a gente tem a verdade absoluta. Ok? Então vamos lá. Vamos falar da Bíblia, né? A primeira Bíblia usada pelos cristãos foi a Septuaginta. Você sabia disso? Né? Uma tradução grega da Bíblia hebraica feita nos séculos 1 e 3 e 1 antes de Cristo. Tá? Então, havia a Bíblia hebraica, vamos colocar entre aspas, né, que é a Torá, ok? Que foi elaborada aí entre os séculos 3 e 1 antes de Cristo. Então, a Bíblia usada pelos cristãos primeiro, a Septuaginta, foi uma tradução grega dessa Bíblia hebraica. Ok? Olha aí, a base é judaica, hebraica. Presta atenção. Ó, e lá no final vai ser importante isso aí, né? Mas a Septuaginta contém diferenças reais em relação ao texto hebraico. Erros de tradução com sentido alterado. Septuaginta. Primeira tradução, já lá atrás, né? Tem erros. Isso foi acontecer no século 3 a 1 antes de Cristo. Então, tem erro de tradução de sentido alterado, erros de interpretação, texto hebraico diferente. Alguns livros têm frases ou trechos a mais ou a menos, faltando ou demais. O livro de Esther, por exemplo, recebeu acréscimos que não existem no texto hebraico. O livro de Daniel recebeu acréscimos e versões diferentes. Então,
aqui a gente começa a pensar, peraí, ela não é perfeita. Você não pode acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Não estou desmerecendo a Bíblia, tá? Apenas você não pode, né, levar a Bíblia como uma verdade absoluta. Você tem que começar a pensar, questionar e pesquisar, né? Olha, críticos especialistas apontam centenas de divergências significativas, dezenas de passagens com tradução problemática, milhares de pequenas diferenças linguísticas. Fazem muita diferença, gente. Faz muita diferença, né? Em português a gente fala, se trocar uma vírgula, muda o sentido da frase? Pode mudar, uma vírgula. Imagina se você troca uma letra, uma palavra ou o sentido de uma palavra, né? A Vulgata, nós falamos da Septuaginta, agora vamos falar um pouquinho da Vulgata, né? Que é a tradução da Bíblia para o latim. Então, teve a tradução para o grego, né? E agora a tradução para o latim, feita por São Jerônimo, entre 382 e 405 depois de Cristo. Ok? Então, ela é bem posterior à Vulgata, bem posterior à Septuaginta, né? Quem pediu essa tradução foi o Papa Damaso I. E foi a Bíblia oficial da Igreja Católica, né, por mais de 1000 anos. Foi a Vulgata. Então, já é a tradução da tradução. Na Vulgata, né, o texto hebraico recebeu ajustes litúrgicos e mudanças de vocalização. No hebraico, o som é muito importante, né? São fonemas, não são letras como a gente tem em português, inglês, francês ou espanhol, não. São fonemas, né? Então, quando você muda a vocalização, você muda o sentido. Na Vulgata, lá atrás, né? 382 a 405 depois de Cristo. 1500 anos atrás. Percebe? E o texto, então, hebraico recebeu ajustes litúrgicos. Ajuste. O que é ajuste? Ajuste é acomodação. De acordo com o quê? Com os interesses, de acordo com as conveniências, de acordo com a interpretação de quem tem o poder para fazer isso. Certo? São Jerônimo, então, fez a primeira revisão sistemática da Bíblia, né? Ele corrigiu erros das versões latinas antigas. Erros, né? Que ele considerou errado. Será que ele estava certo? Né? Rejeitou partes da Septuaginta, tirou partes da Septuaginta, preferiu o texto hebraico em muitos casos, reorganizou livros, padronizou nomes, olha, padronizou. Não, vamos botar só esse nome aqui. Espera aí, às vezes são coisas diferentes. Você não pode padronizar, né? Você não pode falar que moça é virgem. Virgem é virgem, moça é moça, coisas diferentes. Isso foi um erro muito grave na tradução, né? Ele ajustou, São Jerônimo ajustou versículos para a coerência teológica, de acordo com a concepção dele, de acordo com a concepção da época. Você percebe? Né? Então, olha, observa aí, né, que você precisa considerar. Num comentário aqui no nosso canal, eu falei sobre isso, e a pessoa que estava conversando comigo, ela falou, não, mas isso aí é uma heresia. Mexer na Bíblia. Pode ser considerado heresia. Então, observa já as alterações. Então, se você achar que mexer na Bíblia é heresia, né, nós temos uma Bíblia herética há mais de 1000 anos. Não estou falando que é herético, estou falando quem considera mexer na Bíblia é uma heresia, né? No Concílio de Trento, em 1546, né, aconteceu a maior alteração oficial da Bíblia, né? Após Trento, a igreja, então é oficial isso, teve a maior alteração oficial da Bíblia no Concílio de Trento, 1546. Após esse concílio, a igreja revisa de novo a Vulgata, corrige milhares de erros
de cópia, erros, eles consideraram erros, né? Ajusta versículos, padroniza capítulos, de novo, né? Vamos colocar tudo junto, vamos padronizar aqui, vamos falar que tudo isso aqui é a mesma coisa. Será que é? Remove glosas marginais que viraram texto, comentários, altera traduções consideradas problemáticas. Que problema era esse? E por que tirou? Se é um texto sagrado, como é que você vai mexer tanto assim, gente, no texto sagrado? Explica. Agora, mais recentemente, em 1979, a igreja revisou novamente a Bíblia. De novo. Corrige traduções antigas. Corrige. Será que estava errado? Ajusta termos teológicos. Qual que estava certo? Qual que estava errado? Qual é a referência? Quem tem poder para fazer isso? Né? Harmoniza com manuscritos mais antigos. Harmoniza, ou seja, ajusta, faz a coisa. Não, peraí, vamos ajustar esse negócio aqui. Né? Remove duplicações. Olha, é importante você entender, se você não sabe, o hebraico, como falei, é uma língua que não tem, igual a gente, não são letras, são fonemas, são sons. E cada som tem um conceito. Cada som. É como se fosse cada letra nossa tem um conceito. Tá? As línguas sagradas são assim. Isso acontece com o hebraico, com o chinês e com o hindi, lá da Índia. Tá? E, além disso, cada fonema é número, é um número. É um número. Então, uma palavra você pode entender como uma sequência de números. Então, se tem uma palavra repetida, não, está repetida, eu vou tirar. Você perdeu aquele número. Você perdeu. Se vem de 55, fica só 5. Olha a diferença que dá. Olha a diferença que dá. Percebe? Mexer numa coisa. Olha, então, em 1979, continuando, a igreja revisou e atualizou o vocabulário, mudou o texto para uma versão atual. Era uma coisa de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, praticamente. Corrige erros históricos e geográficos. Então, se havia erros, a Bíblia não é perfeita. Se a própria igreja reconhece que havia erros históricos e geográficos, a Bíblia não é perfeita. Né? E se é um texto sagrado e é uma heresia mexer, por que vai mexer? Deixa do jeito que está. Só põe uma advertência lá, olha, isso aqui parece não bater com aquilo ali, com as mais recentes pesquisas e tal. Certo? Então, gente, olha, cada revisão da Vulgata alterou centenas ou milhares de detalhes. Cada edição crítica do texto hebraico corrige variantes. Cada tradução moderna ajusta os termos conforme os novos manuscritos. Ou seja, não é aquela inspiração lá do profeta, lá do apóstolo. Não, novos manuscritos. Pessoas que nem eu e você. Decisões canônicas mudaram o conjunto de livros. Mudaram o conjunto de livros. Tá? Quem tem poder decide. Não, esse livro aqui não está na Bíblia. Vamos tirar. Como o livro de Enoque, por exemplo, vamos tirar da Bíblia. Tem outros livros que não fazem parte. Por quê? Porque quem estava no poder na época decidiu assim e pronto, acabou. Certo? Mas, veja bem, os especialistas falam que a gente pode estimar milhares de alterações textuais significativas em palavras, frases e versículos. Centenas de alterações canônicas estruturais. Pelo menos 10 decisões importantes, né, para o contexto. Muito bem. Em 1947, descobriram manuscritos do Mar Morto.
manuscritos lá da época de Jesus que ficaram guardados lá. E o que esses textos revelaram? O texto hebraico antigo não era uniforme. Muitos versículos da Septuaginta, lembra da Septuaginta, a primeira Bíblia, né? São mais antigos que o texto hebraico atual, né? Há diferenças reais de palavras, frases e até capítulos inteiros. Não bate. Não bate. Olha, a Bíblia é um conjunto de textos escritos por seres humanos, escolhidos por seres humanos, que têm limites como todos nós. São pessoas imperfeitas e, portanto, a Bíblia é propensa a imperfeições. Não estou dizendo, sou contra a Bíblia. Não estou dizendo que ela não é uma fonte inspirada de sabedoria divina. Não. Apenas eu estou ressaltando para você que não é a verdade absoluta. A Bíblia foi concebida e escrita por seres humanos limitados de 2000 anos atrás. Quanto que nós evoluímos? Hoje, uma criança de 5, 6 anos de idade tem muito mais conhecimento do que um rei daquela época. Você percebe isso? Houve uma evolução genética, mental, né? Hoje, talvez, a gente, se fosse receber mensagens espirituais e escrever, poderia ser bem diferente. Aquelas mesmas mensagens. Tá? Muito bem, vamos agora conversar um pouco sobre o diabo, né? O cramunhão, a coisa ruim, né? O diabo. Pergunta da capa, o tarô é coisa de Deus ou do diabo? Hum? Nos textos mais antigos da Bíblia, presta atenção, os textos mais antigos da Bíblia, que datam do século 12 a 8 antes de Cristo, né? Ou seja, na época dos judeus. Não existe um ser maligno supremo, inimigo de Deus, governante do inferno, tentador universal. O mal era visto como forças caóticas, espíritos rebeldes, deuses estrangeiros ou consequências humanas. Ó, grave essa expressão. O mal era tido como consequência humana. E Satã, né? E quando fala de diabo, a gente fala de Satã e de Lúcifer, confundindo os três como uma coisa só, né? Satã. Olha, a palavra de Satã, né, entre aspas, surge por volta do século 8 a 6 antes de Cristo. Não é um nome próprio, é uma função. Não é o nome de um ser, é uma função. Qual função? Acusador, opositor, adversário. Então, a mesma coisa que no jogo de futebol, né? O jogador do time chamar o outro time de Satã, porque é o adversário. Simples assim. Não é uma pessoa, não é um jogador. Tudo que é adversário. Certo? Né? Ou promotor de justiça num júri, tribunal de júri. Promotor não é aquele que acusa. Né? O advogado é de defesa. Quem acusa é o promotor. Então, o promotor, a função dele é Satã. Não estou dizendo que não existe uma entidade. Na verdade, até criou-se uma entidade. Né? Sabe, esse preconceito, esse conceito, tudo que a gente põe energia, quando você fala, nossa, sabe, você está emanando energia. Então você está criando, está elaborando, está alimentando o que a gente chama de egrégora. Entendeu? Uma vez foi interessante. Eu ganhei um livro de santo, escrito por Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, né, uma fonte incontestável, católica. Né? Sábio, inspirado. Mas o título era O Diabo. Okay? Aí eu recebi aquele livro, como eu não tinha muito interesse no assunto,
Eu dei para o meu mestre. O meu mestre espiritual, ele depois, ele veio falar comigo e falou: aquele livro que você me deu lá, eu tive que à noite lutar com a energia que estava no livro. Não pelo conteúdo, mas pelo nome, pela energia que as pessoas colocaram nele. Para você ver como a coisa funciona. Grego. Então, quando a gente fala de futebol, né? Quando a torcida, que a gente fala, a torcida é o 12º jogador, e é. Porque se a torcida não acredita no seu time, se a torcida só quer, não, tem que perder mesmo, isso afeta o time. Ao contrário, se você tem uma torcida que nem o Flamengo, por exemplo, que acredita, que confia, que vai para cima, que elogia, que ajuda o time. Ajuda o time. Tá? Mas voltando aqui, vamos lá. Né? No livro de Jó, Satã, o acusador em hebraico, né, é um membro da corte celestial. Presta atenção. Não está no inferno. Satã é um membro da corte celestial, fiscalizador da humanidade, subordinado a Deus, não está em igual condição, não está acima, não vai confrontar Deus. E ele não é maligno por natureza. Ele apenas é um acusador, um fiscalizador da humanidade. Fiscalizador da humanidade. É que nem a polícia. É que nem a polícia. Você vai achar ruim da polícia? A polícia anda na rua com revólver, com cacetete. Mas é um fiscalizador. Né? Eu vou falar que sabe qual é a tradução de polícia? O conceito do poder de polícia? Poder de polícia é o poder que o agente público tem de fazer valer as leis que são de direito público. Todos têm o mesmo direito. Entendeu? Para que haja uma isonomia social. Isso é polícia. Tá? Bom, presta atenção. Vamos agora analisar alguns períodos sobre a figura de Satã. Né? No período chamado intertestamentário, de 350 antes de Cristo, nasceu o diabo. Né? Aí, o que é o diabo? Um ser maligno organizado. Antes não existia isso. Chefe de demônios, inimigo da humanidade, opositor da vontade divina. Então, foi uma criação, né? O conceito, só o conceito, que surgiu de 350 anos antes de Cristo. Eu costumo brincar, né? Eu falo que Deus criou o homem e o homem criou o diabo. É impressionante. Sabe? É uma deslealdade, né? Uma ingratidão enorme. O homem criar um ser que é contra Deus. Criação do homem. Surgiu, olha, isso aqui que eu estou falando, não acredita em mim, pesquisa. Surgiu, né, o conceito do diabo nesse período intertestamentário, de 350 a.C. No Novo Testamento, século I depois de Cristo, o diabo aparece como figura plena, vai evoluindo o conceito. Né? As pessoas querem, vai evoluindo, vamos melhorar, vamos deixar esse diabo mais poderoso. Mas as pessoas alimentam o conceito de diabo. Nesse ponto, eu quero te chamar a atenção. Parece assim, você está alimentando o conceito de diabo, você está divulgando coisas, você só pensa no diabo. Eu já vi muitos religiosos, assim, evangélicos e católicos, que falam mais do diabo do que de Deus, do que de Jesus. Bom, na Idade Média, aí que chega a coisa. Na Idade Média que aconteceu a consolidação da imagem popular. Entre os séculos V e XV, o diabo ganha forma física. Antes não tinha uma imagem para você pensar, não. Antes não tinha. É na Idade Média. Pior idade, pior período de consciência da humanidade. Foi um retrocesso. No esoterismo, fala que a humanidade retrocedeu, sabe, séculos, milênios na Idade Média. Bom, nessa Idade Média foi quando o diabo ganhou a forma física. E de que forma? Chifre, cauda, tridente. Né? Por quê? Aí entra a questão da mitologia greco-romana. Sabe?
o cristianismo ele foi pegar em outras culturas conceitos que não eram deles, que dele não existia. Hã? Isso não é uma heresia, você trazer para dentro um conceito que não e alterar aquilo que você já tem? Nessa época, o inferno foi considerado como o reino do diabo. Antes não tinha isso. Principalmente com Dante Alighieri, né? Dante Alighieri. Okay? Aí surgiu a questão dos pactos, bruxaria, demonologia, né, que é o estudo dos demônios. Okay? Então, a iconografia medieval criou o diabo visual que hoje a gente imagina e conhece, que está na capa desse vídeo aí. Vermelho, com chifre, com cara de mal, às vezes com barbicha. Tá? Olha que interessante. Né? Vamos voltar um pouquinho. Do início da formação de Israel, 1200 antes de Cristo, até o exílio babilônico, 586 antes de Cristo, não existe Satanás como inimigo de Deus. Não existe diabo como tentador universal. Não existe inferno como reino do mal. Não existe dualismo entre Deus e um ser maligno. Entendeu? Até 1200 antes de Cristo. Não havia dualidade, bem e mal. Né? Bom, no período dos patriarcas, do Gênesis, né, vai de 1800 a 1500 antes de Cristo, não existia diabo. A serpente do Éden não é Satanás no texto original, é apenas um animal astuto. Se disseram para você que a serpente do Éden é Satanás, é uma interpretação de uma pessoa que não estudou, que não sabe, que não tem compromisso com a verdade que está escrito na Bíblia. No período do Êxodo e da Torá, 1300 a 1000 antes de Cristo, ainda não existe diabo. No período dos Juízes e Reis, 1200 a 586 antes de Cristo, ainda não existe diabo. Quando aparece a palavra Satã, ela significa adversário humano, opositor, político, anjo enviado por Deus para impedir alguém de fazer alguma besteira. Como se fosse uma polícia. O cara está fazendo coisa errada, peraí. Vai lá o policial, chega que foi o caso, dá umas cacetadas nele, algema, prende. Em profetas pré-exílio, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, período de 800 a 600 a.C., ainda não existe diabo. Os profetas falam de injustiça, idolatria, juízo divino, corrupção moral, mas não existe um ser maligno supremo. Presta atenção. Quando foi o ponto de virada? Foi no exílio babilônico. Exílio babilônico. 586 a 539 a.C. Aqui começa a mudança. Israel entra em contato com o dualismo pagão persa. Não era a tradição deles. Eles entraram em contato com o dualismo pagão persa, que tinha a figura de Arimã, inimigo cósmico da luz, e a ideia da batalha espiritual entre bem e mal. Aí impede igualdade. É nesse período que Satã começa a ganhar personalidade, autonomia, função de acusador, papel de opositor e mais ainda, não é o diabo cristão ainda. Ok? Então, quando a gente fala do diabo, falamos de Satã, vamos ver agora sobre Lúcifer. Né? Então, temido Lúcifer, esse nome. A Bíblia não apresenta Lúcifer como o diabo. Não. Teólogos cristãos, especialmente Orígenes, Tertuliano e Jerônimo Tardio, começaram a ler Isaías 14 como alegoria da queda de Satanás
conectar com Ezequiel 28, queda do querubim ungido, conectar com Apocalipse 12, dragão lançado do céu. Essa interpretação teológica transformou o astro da manhã em anjo caído, o rei da Babilônia em Satanás, e o termo latino Lúcifer em nome próprio do diabo. Mas isso não está no texto original. É interpretação. Percebe? Não está no texto. Desvirtuaram. Então, se você acredita que Lúcifer é o diabo, é o Satanás, é oposto a Deus, você não está seguindo aquilo que estava no texto original. Não está. Jerônimo traduziu Heilel, que é a palavra em hebraico, né? A tradução estrela da manhã, como Lúcifer. Que em latim significa portador da luz, né? Estrela da manhã ou Vênus. Ok? Então, veja bem, de novo, Vênus nos leva ao paganismo, né? Os pagãos que olhavam as estrelas, né? Muita gente fala que a astrologia é uma coisa maléfica, é uma coisa luciférica, é uma coisa negativa. Está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia tem, né, considera Vênus, que era adorada pelos antigos egípcios. Por que é o portador da luz? Porque Vênus ele é o terceiro ponto mais brilhante no céu. Só perde para Sol e Lua. Então, Vênus ele tem duas situações. Ou ele é a última luz, né, do dia, ou é a primeira luz do dia. Então, 6 meses ele fica de um jeito, 6 meses do outro, tá? Isso lembra a mitologia lá, não sei se é de Perséfone, né? Que fala que passa 6 meses no inferno e 6 meses na Terra, tá? Então, o Vênus, quando ele vem, ele é, entre aspas, né? Anunciando a luz do dia. É o fim da noite, é luz, gente. É luz. A gente não procura luz, não? A gente não fala, vamos andar na luz. Vamos ser um ser de luz. As imagens dos santos, dos anjos, não emanam luz? A criação não aconteceu quando se separou as trevas da luz? Fiat lux, e a luz foi feita? Na época, né, Heilel era um termo neutro e até positivo, mas na Idade Média o latim virou língua sagrada, né, teve um peso maior, o termo Lúcifer ganhou aura mística, teólogos passaram a tratá-lo como um nome próprio de uma pessoa, de um ser. E a função de luz virou o personagem. No Novo Testamento, Lúcifer é Jesus. Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra latina Lúcifer é usada para a estrela da manhã que nasce com vossos corações. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, se você hoje lê Estrela da Manhã, foi uma tradução da palavra hebraica lá atrás de Heilel, que pode ser traduzida como Lúcifer. Tem um vídeo na internet, se você procurar você vai achar, o Papa, não esse Papa, o Papa acho que anterior, cantando um canto gregoriano ou uma litania, em latim, óbvio, né? Falando, né, que Jesus é Lúcifer. Não sou eu que estou falando. Procura na internet. A Igreja Católica tem um observatório astronômico para olhar as estrelas, o espaço, que chama Lúcifer.
A Igreja Católica tem um santo chamado Lúcifer na sua história. Procura, não, nunca acredita em mim, procura na internet. Santo Lúcifer, pode procurar. Na Bíblia, Lúcifer não é o diabo. Lúcifer não é um anjo caído. Lúcifer não é Satanás. Lúcifer é uma metáfora poética, numa passagem lá para um rei arrogante. Né? Lúcifer é um título positivo no Novo Testamento, estrela da manhã. É como o galo que canta o alvorecer de um novo dia, de uma nova esperança, que traz uma boa nova. Isso é Lúcifer, isso é Jesus. Aí você me pergunta, mas peraí, por que Lúcifer virou Satanás? Porque a Idade Média precisava de um inimigo cósmico claro. É a questão de política, né? Não é política partidária, é política religiosa, certo? A sociedade vivia com medo do inferno, crença em demônios, bruxaria, pestes, guerras, visões apocalípticas, né? Então era mais fácil você falar, não, nosso inimigo é aquele ali, é um só. É um só. Somos nós que erramos. A maldade não vem do ser humano. Olha como você terceiriza a coisa, né? Não, é ele lá. Eu precisava de uma unidade, uma coisa que corporificasse toda a maldade. A narrativa de que Lúcifer era o anjo mais belo que se rebelou contra Deus e caiu não existe na Bíblia, tá? Mas foi aceita como doutrina popular. Aceitou. Elas têm na Bíblia. Que Lúcifer era um anjo mais belo que se rebelou contra Deus e caiu. Vamos lá. Jesus era judeu, certo? É a base do cristianismo. O judaísmo é a base do cristianismo, concorda? E veio o cristianismo, né? Jesus não criou o catolicismo. Não criou. Você vê em alguma passagem da Bíblia ele falando da minha igreja, sabe, de criar a congregação. E o catolicismo é a base do protestantismo e das igrejas evangélicas. Quem criou o catolicismo foi Paulo, que nem conheceu Jesus. Nem conheceu Jesus, o Paulo. Certo? Vamos entrar um pouquinho mais no judaísmo, porque é a base do catolicismo ou do cristianismo. Concorda? Ou não? Né? Ó, no judaísmo, nenhum rabino, comentarista ou texto judaico antigo associa Rei Lel ao diabo. Nenhum. Nenhum vê Isaías 14 como história de um anjo caído. Nenhum interpreta Rei Lel como um ser espiritual maligno. Não. No judaísmo não tem Lúcifer. O nome Lúcifer só existe na Vulgata, em latim. Né? Lúcifer vem de Lucifere, aquele que faz a luz, aquele que é o portador da luz, da tradição cristã, na teologia medieval. No judaísmo não tem doutrina de anjo caído. Presta atenção. A base do cristianismo não tem essa história de anjo caído. Ó, o judaísmo vê anjos como mensageiros sem livre-arbítrio, não pode escolher de ser contra, de ser a favor, não, ele é obrigado. O judaísmo vê Satã como função de acusação, não como um ser maligno. Mal como consequência humana, vê a maldade como consequência humana das suas escolhas, das nossas atitudes, não como entidade cósmica. Ou seja, os erros, as falhas, as escolhas mal feitas é que cria Satã. Tá? Rei Lel para o judaísmo não pode ser anjo caído, porque anjos não caem no judaísmo, não existe isso. Anjos não caem. Não caem.
São perfeitos. A associação Hillel, Lúcifer e Satanás é cristã medieval, não é bíblica, não está na Bíblia, a interpretação que vem desde a Idade Média. No judaísmo, o mal não é uma entidade, é uma condição humana. Você é mal? Não. Você está maldoso. Deus, para o judaísmo, é absolutamente soberano. Não existe rival cósmico. Mas, gente, a gente não aprende que Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Ou seja, nada pode ir contra ele, né? Onipotente, onisciente, ele sabe tudo, ninguém engana Deus, não, né? Onipresente, ele está em tudo. Toda a criação, tudo que você imagina, que você possa imaginar, desde um anjo mais elevado até um capeta, um demônio mais atrás, tá? É Deus, é criação de Deus. Na Bíblia, Jesus não matou, não acabou com Satanás. Não, lá no deserto, lembra que ele foi tentado? O que ele falou? Não tentará ao Senhor teu Deus. Ou seja, é ser absoluto. Ele pode, ele comanda. Não tem rival, gente, não tem. Se você acredita que existe um ser capaz de ir contra Deus, e às vezes até no mesmo pé de igualdade, ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Você acredita em dois deuses, então. Você é um politeísta, é um pagão. Simples assim. Percebe? No judaísmo, Deus é único. Deus é onipotente, Deus é o criador de tudo, Deus é sem oposição real. Criar um diabo como inimigo de Deus seria dualismo, ter duas forças cósmicas. Uma heresia. Uma heresia, né? Shituf, se não me engano, é em hebraico, é uma associação indevida, contradição da unidade divina. Heresia. Você acreditar que existe um ser que pode ir contra Deus, se rebelar contra Deus, em igual pé, é heresia. Anjos não têm livre-arbítrio no judaísmo. No judaísmo, anjos não escolhem, anjos não pecam, anjos não se rebelam, anjos não caem. Eles são mensageiros, executores das ordens de Deus, forças da natureza, aspectos da vontade divina. Logo, não existe anjo caído. Sem anjo caído, sem Lúcifer, sem diabo. Simples assim. No judaísmo, Deus cria o bem e o mal. Está lá em Isaías 45, capítulo 45, versículo 7. O mal tem função pedagógica. O mal testa, fortalece, amadurece. O mal é integrado à vida humana. Sabe, é que nem uma criança que recebe um dever de casa na escola. Ela tem a liberdade de errar. Ela pode errar. O professor, corrigindo lá, não vai matar a criança porque ela errou, sabe? Não vai castigar ela. Não, simplesmente falar, você errou. O correto não é esse. No sentido de fortalecer, da pessoa entender, opa, aqui eu errei. Deu para entender? Né? Criar um ser maligno independente seria negar a soberania divina, negar a responsabilidade humana, terceirizar. Não, a culpa é dele lá, não é minha, não. É ele que está me tentando terceirizar. Jogar, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, sabe? Como brincam as pessoas, entendeu? Terceirizar, né? Negar a unidade do cosmos. Negar Deus. Deus é a unidade. O princípio, origem e fim. Né? A base judaica é Adonai Echad. Deus é um, não dois. Um. Não existe espaço para o segundo poder. O diabo é uma desculpa que o ser humano criou. E o judaísmo
não aceita desculpas. Simples assim. Então você me responda aí. O tarô é coisa do diabo ou de Deus? Deus não criou o diabo. Quem criou o diabo foram os homens. Foi um erro dos homens. Um erro dos homens. E Deus criou tudo, inclusive o tarô. Certo? Olha, muito obrigado por assistir por completo, tá? Espero que você faça boas reflexões aí. Forte abraço, que Deus te ilumine e guarde agora e sempre. Tchau, tchau.